Nesse vídeo eu fiz um react do T100 São Francisco. O T100 é uma distância única do triatlon, relativamente nova, e a prova é muito interessante, que é uma prova antiga, que era a fuga de Alcatraz. Alcatraz era uma prisão que ficava numa ilhazinha, alguns quilômetros ali da costa de São Francisco, e é um triatlon muito tradicional. O pessoal larga de um barco muito próximo a essa prisão, lá nada até a costa, depois é um percurso muito desafiador, e hoje virou essa parte do circuito do T100, que traz alguns dos melhores atletas do mundo, vários campeões mundiais, que eventualmente foi o campeão da prova, que ele ganhou o Ironman 70.3 mundial em 2023. Então eu fiz uma análise, eu tentei desmiuçar, mastigar bastante o que esses atletas fazem em relação à estratégia, equipamento, para ensinar para você que é um atleta amador, que talvez esteja querendo melhorar a sua performance, com algumas dicas que não necessariamente você vai precisar ou gastar muito dinheiro, ou então treinar muito mais rápido, algumas dicas de estratégia, de técnica de cada modalidade, ou então de alguma dinâmica de prova que o pessoal usa com certa frequência no nível profissional, mas que o amador ainda não tem essa consciência. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal toda segunda quarta-feira do mês, ou toda última quarta-feira do mês, 7h30 da manhã. Se você ainda não é assinante aqui do nosso canal, assine aqui, que eu vejo nos dados lá que tem muita gente que só vem assistir o vídeo e não assina. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguys.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de triatlon e de corrida de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado, e de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman. E não deixe também de seguir a gente no Instagram, Iron Guides Brasil. Tem muito conteúdo exclusivo que só tem lá e a gente não solta aqui no canal do YouTube. Mas enfim, eu fiz aqui o react do T100 de São Francisco. Eu já dei uma palhinha ali na introdução do que é a prova. E o interessante e o diferencial dessa prova é as condições muito difíceis na natação. É uma água muito fria, inclusive muitos dos atletas eles utilizam botinha para nadar, uma bota de neoprene, o gorro, então é um gorro de neoprene que fica debaixo da touca ali, e alguns, eu não sei se foi o caso esse ano, mas eu sei que no passado já aconteceu isso, quando a prova era um pouco mais no início do ano, inclusive nadavam de luva também, na luva de neoprene. Mas então é uma natação relativamente rápida, porque tem uma corrente que leva os atletas da balsa até a costa, e depois é um ciclismo muito ondulado, com uma altimetria, é um ciclismo muito desgastante. A corrida também não é corrida mais rápida, também tem uma altimetriazinha, até uma parte que os atletas têm que subir uma escada, é um percurso relativamente bem lento, mas enfim, eu fiz a análise aqui, eu espero que você curta. Começar pela natação, e o interessante é que os atletas eles largam de um barco, de uma balsa, perto da ilha de Alcatraz, e eles pulam na água. Você vê que é bem alto aí, deve ter talvez ali uns 2 metros, praticamente a altura de um atleta, né? Uns 2 metros de altura. E eu vou soltar, reparem que acredito que é o quarto atleta aqui, começando da esquerda da tela, ele é o único que ele pula com os pés, ao invés de pular a cabeça, igual uma pulada de largada de natação tradicional. E reparem o quanto ele fica para trás, logo já no começo. E você pode assim não entender a dinâmica de uma prova de profissional, porém, no nível alto, isso significa que ele sim, já começou largando errado, ele já vai ter dificuldade para nadar no primeiro grupo. Então vamos assistir, tá vendo lá, ele já pulou normal, todo mundo nadou e ele aqui no cantinho já ficou para trás. Ele já está um corpo e meio aqui atrás dos primeiros colocados. E aqui a ilha de Alcatraz lá atrás, eles largam aqui dessa balsa e vão em direção na praia. Apesar de não ser garantido, eu não sei o histórico de todos os atletas, existe uma grande chance desse atleta não ter um histórico na natação, e por ele não ser um nadador, ele nunca desenvolveu o que é largar de um bloco, pular na piscina de ponta, fazer toda a posição do streamline para o seu óculos de natação não sair. A virada dele não deve ser muito boa. Então a minha recomendação, é claro que é uma coisa que não é possível para todo mundo, para você se desenvolver um pouco em todas as modalidades. Mais uma vez, não significa que a técnica tem que ser idêntica, principalmente se você não teve esse histórico, pelo contrário, mas algumas habilidades técnicas e estratégias, esse foi um caso aqui, isso aqui tudo vai somando aos pouquinhos, o que chega no final da prova e pode ser a diferença ali de talvez um pódio, de algumas colocações. Nesse caso aqui, do profissional, você chegar no primeiro pelotão na natação ou não, perder ali logo a esteira, logo no início da natação. Isso é a mesma coisa no ciclismo, como que você faz durante as ondulações, se você sabe aonde que você tem que fazer mais força para manter o momento da sua bicicleta, como que são os detalhes na transição que a gente vai falar. Então,
fica aqui, não fica achando que assim, só porque você é triatleta, você precisa ignorar alguns aspectos técnicos e de estratégia da dinâmica de cada modalidade também. Aí agora a gente vai assistir a saída da natação, você vê que os atletas estão nadando na diagonal e mesmo assim eles vão correr bastante na areia. Então a gente vai observar aqui na tela agora, tá um tanto quanto espalhado, olha lá, ó. E o que aconteceu aqui? O pessoal já saiu lá atrás. É claro que assim, essa natação é uma natação muito atípica, porque tem correnteza, é de ponto a ponto, então ela é bem mais difícil e parece que até que tem uma boia aqui, ó, eles vieram aqui por trás, fizeram essa volta nessa boia e depois, aqui que tá, em vez do atleta, isso aqui eu não sei como que foi um simpósio técnico da organização, mas em vez do atleta nadar em direção à saída, nadar na diagonal aqui, ele nadou reto em direção da praia e depois correu na areia. Então, isso é muito mais rápido você correr do que você nadar. Então, esse movimento de nadar reto, você nada uma distância menor e depois você corre, ao invés de nadar na diagonal. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, é claro que assim, algumas provas elas limitam, outras provas é um pouco da sua consciência também do quão, entre aspas, cara de pau, você vai querer tirar vantagem de uma coisa que não é uma regra escrita, mas é uma coisa meio etiqueta. Então, assim, é quase que assim, olha, não está falando que não pode, mas é um consenso geral que não deve. Então é claro que nesse caso, eu não sei, não estava lá para assistir o simpósio, mas pelo menos fica essa informação para você. Se por acaso você tiver essa oportunidade e você achar que cabe dentro da prova, utilize desse benefício também. A gente chegou aqui na hora de transição. Eu vou mostrar a transição do Rico Bogan, que foi o atleta que venceu a prova. E eu quero dar um highlight aqui de como que ele afivela o capacete e ao mesmo tempo retira o wetsuit ali, puxando as pernas, chutando ali pro ar. Então vou deixar rolar, vamos observar, o Rico Bogan é o próximo, esse aqui, olha lá. Isso aqui, eu parei aqui nessa tela justamente por isso. Com uma mão ele já está trabalhando o capacete e com os pés ele já vai tirando o wetsuit. Então eu vou fazer a comparação do que ele fez aqui com o próximo atleta, que vai estar do lado dele ali. O atleta ele faz essas partes em separado. Então, mais uma vez, é questão de pouquíssimos segundos aqui, deixa isso rolar, vai aparecer daqui a pouco. É coisa que talvez a gente poderia até olhar no resultado, né? De 2 a 3 segundos. Mas esse próximo atleta aqui, que vai chegar, você vê que ele primeiro está lidando com retirar o wetsuit, aí coloca o wetsuit ali, depois ele coloca o capacete. Então, assim, são questões de detalhes. O Rico Bogan ganhou a prova, eu não acredito que tenha sido por isso. Mas assim, por que não, né? Se dá uma coisa que você pode treinar e ganhar alguns segundinhos de graça, aí, né? A gente gasta tanto dinheiro para comprar equipamento que vai te salvar alguns segundos, por que não fazer algo que é de graça? Eu tô com o vencedor da prova, o Rico Bogan, que inclusive ganhou o campeonato mundial de 70,3, eu acredito que em 2023. É um dos melhores ciclistas do esporte. E vamos fazer uma análise bem rápida aqui do equipamento dele. O que ele está utilizando aqui é o que eu consideraria praticamente padrão hoje em dia. A única coisa que eu consigo identificar é que ele não está competindo com a viseira do capacete aerodinâmico dele, ele está com um óculos de sol, entre aspas, normal aí, deve ser um Oakley da vida. Isso aqui a gente não sabe se é uma questão de patrocínio, porque apesar da Oakley fazer capacete aéreo, não são os melhores, e às vezes ele tem um patrocínio de capacete também. Então ele talvez tenha no contrato, você tem que pedalar de Oakley, você tem que usar o capacete tal, então eu vou com capacete sem viseira, ou então é uma preferência pessoal dele. Alguns atletas, não é o caso de São Francisco aqui, mas alguns atletas acham que a viseira, ela aquece demais. Então, quando eles querem fazer um meio termo, eu quero competir com um capacete aéreo, que vai me deixar mais aerodinâmico. Porém, eu quero ter um pouco mais de ventilação, eles tiram a viseira e competem com isso. Agora, do restante, como foi uma prova de wetsuit, eles já competiram com o Pernito. Aqui, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de algum desses materiais. Não tá dando para ver muito claro na imagem, mas ele utiliza as garrafinhas aqui debaixo do peito. Eu vou soltar o vídeo aqui um pouquinho. Parece que tem duas ou uma, pelo menos uma. Então, fechar esse espaço entre o queixo do atleta e o cotovelo do aerobar com uma garrafinha já foi provado que você afunila o vento, quer dizer, você dispersa o vento para fora do seu quadril, então isso deixa o atleta relativamente bem mais rápido. E no restante não tem muito segredo, né? Ele tem um sistema de hidratação atrás, que inclusive também, vou até voltar um pouquinho, que inclusive também tem toda uma continuação do canote para suavizar um pouco da turbulência
para deixar a bicicleta mais aerodinâmica. A posição da garfinha também já vai deitadinha, que é uma das mais rápidas possíveis. O bike fit dele é o que o pessoal está usando aí ultimamente. Até a sapatilha dele também não é uma coisa de fácil de ver na qualidade do vídeo, mas é uma sapatilha que não tem cadarço. Quer dizer, ela tem tudo embaixo ali. Ela tem essa aqui, eu não sei se é um velcro ou se é um zíper, mas a sapatilha é uma sapatilha lisa. Então tudo aqui, inclusive a coroa da bicicleta dele também fechada, visualizando aí como suavizar o vento o mais rápido possível. O capacete bem aero, que ele fica encostadinho no ombro dele, fechar esse gap aqui é uma coisa muito interessante. Em relação à bicicleta, a bicicleta tradicional da Canyon, ela tem, a gente consegue ver um canudinho aqui, que ela tem um sistema de hidratação embutido dentro do quadro, a roda fechada atrás, que é bem normal aí para o atleta desse nível. Roda na frente nunca pode ser fechada, só em velódromo, em qualquer ventinho já é desequilibrar demais o atleta, então o pessoal usa ela semi-fechada, né? Essa aqui é um perfil meio que tradicional, então sem grandes novidades em relação ao equipamento do Rico Bogen. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. A gente chegou na segunda transição. Eu vou soltar o vídeo, a gente vai assistir o Hayden Wilde aqui. Foi o campeão mundial de 70.3 do ano retrasado, de 2024. E vou tentar narrar aqui para a gente acompanhar. Primeiro, isso é uma questão meio padrão. Você vê que ele já está com um cadarço, que é um cadarço elástico, não tem que de maneira nenhuma ficar dando um laço ali. Ele já competiu com toda essa meia, depois com o pernito aqui em cima, já tem o chip dele ali embaixo. O atleta não senta no chão, faz tudo ali em pé, coloca o tênis em pé mesmo. Agora, o ponto aqui que eu quero que você observe é isso aqui, ó. Ele tirou o capacete, colocou o tênis assim, não tem como. Aí depois ele colocou a mão dele lá no balde, que cada atleta tem direito a ter seu espaçozinho ali. E ele pegou esse bolo de coisa aí, né? Então a gente vai ver aqui que esse bolo de coisa, ele já sai para correr, segurando ali as coisas. E nos primeiros poucos metros, olha lá, ele já colocou o óculos de natação. Deixa eu voltar ali, só para ter certeza que ele... Pode ser que ele tenha pedalado. Nem o óculos de sol ele pedalou. Então nesse bolo tinha a faixinha de cabeça, o óculos de natação e possivelmente alguma nutrição também. A nutrição não fica tão fácil de ver isso. Aí ele já saiu para correr com o óculos de sol, colocou a faixinha dele lá, do patrocinador dele, e tá segurando alguma coisa dele aqui que me parece ser algum gel. Então, assim, eu sempre recomendo aqui, quem acompanha o canal deve estar careca de saber, principalmente nas provas longas, use talvez ali o primeiro quilômetro, os primeiros 2 quilômetros para fazer um aquecimento para sua corrida de uma prova longa. Se você acertar essa parte, assim como os primeiros 10 quilômetros da parte do ciclismo, usar como aquecimento, todo o restante da sua prova vai ser desenrolado muito mais fácil, e a transição tem esse segredo. Inclusive eu até dou um dicasinho, um hackzinho de levar uma sacola plástica para essa segunda transição. Coloca tudo ali, porque assim, ele está numa prova relativamente curta, ele correu aqui em 1 hora, né? Mas você que vai fazer um Ironman full, talvez vai correr lá em 4 horas, então pode ser que você precisa carregar mais tralhas aí nessa transição. Deixa numa sacolinha plástica, sai correndo com essa sacolinha, pode até ter uma garrafinha de água lá dentro. Aí, à medida que você vai correndo, vai colocando ali, terminando de fazer a sua transição enquanto você corre. E por último, apesar de que eu sempre fui do campo de que triatleta não precisa usar a mesma técnica do ciclista, do nadador e do corredor, nesse caso aqui eu achei que, como a gente consegue visualizar esses dois atletas de azul e de vermelho, principalmente o quão aberto o atleta de vermelho ali tá, a mão muito baixa, ele está muito pouco compacto. Já o Rico Bogen está muito mais compacto, a mão ali perto do peito. Aqui na minha aula de atletismo, de pista de atletismo, desculpa, com meu treino, com meu grupo de triatlon, sempre recomendo, olha, sua mão algum lugar mais ou menos aqui em frente ao seu peito. E você vê que o atleta ali, ele está correndo quase que um chimpanzé, né? Claro que assim, só dele estar aqui, é um atleta de nível mundial, um atleta world class, quem sou eu para ficar dando palpite demais? Porém, é uma coisa para você começar a entender, né?
qual que seria o ideal de cada modalidade, assim, por mais que a gente não quer correr igual um corredor, mas então economizar muita energia na corrida, correr muito compacto, no ciclismo usar uma cadência mais baixa para deixar a sua frequência cardíaca mais baixa, para ser uma coisa mais eficiente para a corrida, e a natação não tentar focar muito na técnica de nadador durante o nado, é diferente da dinâmica e da estratégia que eu falei um pouco antes ali, e você está ok de focar mais na sua forma física e mais na sua força durante a natação. É claro que assim, sempre não custa nada você tentar desenvolver tudo, mas não precisa fazer aquela natação suave. Então procura aí pegar algumas, entre aspas, manhas, algumas dicas de cada modalidade, mas não tente copiar totalmente a técnica de cada modalidade. E para terminar, aqui na tela eu estou com um tempo final do resultado do top 10 aqui, e a prova teve 1.800 metros de natação, e a natação aqui foi em pace de menos de 100 metros, menos de 1 minuto a cada 100 metros, justamente por causa da correnteza, por causa da dinâmica dessa natação. Esses atletas costumam fazer essa mesma distância em mais ou menos ali uns 22 minutos, se você procurar nas provas antigas, vai depender das condições. E o pedal foi um pedal relativamente bastante lento pro 80 km, e uma prova rápida eles fazem até ali 1h40, então assim, o pedal foi 15 minutos mais lento, a natação foi uns 6 minutos mais rápido, 5 minutos mais rápido, a corrida é mais ou menos isso aí, é muito difícil correr muito abaixo de 1 hora ali, o pessoal corre para 57 quando corre muito bem, então a corrida ficou mais ou menos do que é o esperado, mas a mensagem aqui é que esse atleta aqui, podemos até voltar lá se no Rico, deixa eu ver a chegada dele aqui. Ó, esse atleta que eu já tô aqui na tela, que foi o 4º lugar, você vê que ele já correu sem relógio. Então vamos ver o próximo ali, até que tá com relógio, eu tô até curioso para saber do campeão. Vamos ver os tops 4 aí, a gente já viu que o Hayden correu de relógio, inclusive ele parou no final. Um dos motivos que os atletas utilizam os dados durante a prova, mas alguns deles até tampam, esse também usou o relógio, até tampam os dados durante a prova, é para fazer uma análise depois da prova e para ajustar os treinos ou então possíveis estratégias de prova para depois da prova. Então se o atleta vê, pô, eu consegui fazer, ele correu, tá com uma pulseirinha ali, parece ser algum relógio assim, esse aqui eu não conhecia inclusive. Mas enfim, fica a mensagem que o seu tempo de cada modalidade vai variar demais dependendo do percurso, e principalmente a relação da natação, que eu sempre bato na tecla aqui. O que acontece demais, o pessoal que não tem tanta experiência, às vezes você faz um tempo um pouco mais lento da natação, então assim, se você está fazendo 70.3, você está esperando nadar ali para 35 minutos, aí você sai acima de 40, você já vai ficar muito frustrado, você não, de alguns atletas, né? E vai querer compensar no ciclismo. E nos primeiros 10 km iniciais do ciclismo, que é justa a hora mais importante da bike, o pessoal acelera aí e vai que desencadeando, quebra na prova, porque não entendeu que a natação estava um pouco mais lenta, independente do motivo. Às vezes a boia estava errada, às vezes tinha alguma corrente, e aquilo ficou na cabeça do atleta e ele mudou a estratégia de ritmo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.